E aí, pessoal, como estão os estudos? A ideia do vídeo de hoje é que a gente resolva algumas questões de raciocínio lógico-matemático. Minha proposta inicial é continuar resolvendo até errar alguma coisa, e só aí eu paro o vídeo. Eu sei que eu tenho facilidade, né, com raciocínio lógico, eu sou engenheiro de formação, gosto bastante das disciplinas de exatas, mas é sempre bom num concurso a gente revisar todas as matérias. E nas matérias que a gente tem mais facilidade, como é o caso dessa para mim, eu acabo revisando só por questões, mas mesmo assim, de vez em quando, mesmo que eu saiba o conteúdo, a gente às vezes acaba errando por desatenção, não leu o enunciado direito e tudo mais. Então é bom a gente estar sempre em contato com questões da banca para ficar bem preparado para as provas. E, sem mais delongas, vamos iniciar a resolução de questões. Eu peguei aqui já o caderno de questões, só de questões da Banca Sebrasp, por causa do concurso que eu estou estudando. E espero que contribua de alguma forma as dicas que eu for dando na resolução das questões. Bom, primeira questão, caiu em concurso de prefeitura. Julguei o item seguinte, esse comecinho mal leio, assim, eu já chego direto para a questão, porque eu sei que em questões de certo e errado é muito importante a gente ganhar tempo. E eu sei que questões de contas, às vezes a gente acaba gastando muito tempo com a resolução da conta em si, né? Então vamos direto para a questão. Se em certo município o PIB per capita no ano de 2018 foi igual a 23.956 e se em todo o intervalo de 2018 a 2021 esse valor cresceu 20%, então o PIB per capita desse município em 2021 foi igual a 28.747,20. Uma coisa antes de resolver a questão, eu não sei se é uma boa dica ou não, mas às vezes eu dou uma olhada nas dimensões de valores. Se for algo muito fora do que eu estou esperando, já posso marcar como errado. Então aqui, por exemplo, eu sei que 23 mil está muito próximo de 24 mil. E aqui ele está falando que se crescer 20% tem que dar esse valor. 10% de 24 mil é 2.400. 20%, 4.800. Então eu vou esperar que essa diferença de valor aqui seja próxima a 28.800. E é bem próxima. Então eu vou ter que fazer a conta para ver se o erro não está nas casas decimais, mas eu já tenho uma boa. Um bom feeling que essa afirmativa está certa, né? Então eu venho aqui, faço a conta para calcular 20% a mais, eu multiplico por 1,2. Então, mas você pode fazer regra de 3, mas tranquilo, se for para você, 23.956 vezes 1,2. Aqui, 2 vezes 6, 12. 2 vezes 5, 10 mais 1, 11. 2 vezes 9, 18 mais 1, 19. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. 2 vezes 2, 4. E aqui, 1 vezes esse valor todo é o próprio valor todo, né? 6, 9, 3, 2. E aí, somando, dá 2, 7, 14, 17, 8, 2. Lembrar da vírgula, então o valor total é de 28.747,20, exatamente o valor 20% acima do valor inicial, então essa afirmativa está certa. Perfeito. Podemos seguir para a próxima questão, só apagar aqui. Então essa tranquilo, mas usar a conta, não nos confundir com os valores. Aqui a gente tem uma próxima questão, caiu também na mesma prefeitura. Esse tipo de questão acho que é bem estilo da banca, assim, de ter desenhos de figuras e interpretar figuras com conjuntos, ou sequências lógicas, ou padrões. Uma pesquisa feita com um grupo de habitantes de determinada cidade revelou que a grande maioria dos entrevistados tem ascendentes mineiros, baianos ou paulistas. A seguir, na figura A, apresenta o conjunto universo de todos os entrevistados e os subconjuntos M, P e B daqueles com ascendentes mineiros, baianos ou paulistas, respectivamente. As figuras B, C e D apresentam em destaque cinza subconjuntos específicos do conjunto U. Então aqui B é um subconjunto e U também é um subconjunto. E aí provavelmente ele vai pedir a interpretação do que quer dizer esses subconjuntos, né? Então, a figura B apresenta em destaque o conjunto de todos os participantes da pesquisa com ascendência baiana. Está errada, porque todos com baiana seria o quadrado inteiro, não só esse trechinho cinza,
quem tem ascendência baiana, pelo que a gente está vendo, como os quadrados se sobrepõem, eles podem ter ascendência também mineira ou paulista. Nesse caso, a figura B representaria o destaque de todos os participantes com apenas ascendência baiana, não com ascendência baiana como um todo. Então é diferente falar, porque você pode, por exemplo, o pai que é baiano, a mãe que é mineira, a mãe que é paulista. Então isso pode variar. Então essa questão está errada. Perfeito. Mais uma questão. A gente já gastou tempo lendo o enunciado principal. Agora a gente só lê a parte final para conseguir resolver. O subconjunto apresentado em destaque na figura D pode ser expresso como M interseção B união com M interseção P. Então vamos lá. M interseção B, talvez eu use a caneta aqui para ficar um pouquinho mais claro. Então, se eu pegar M interseção B, eu estou pegando todo esse trechinho, inclusive essa parte em branco. Se eu pegar M interseção P, eu também estou pegando todo esse trechinho, incluindo a parte verde. Se eu unir os dois, eu também incluo essa parte verde. Então, o perímetro da união dos dois também inclui aquele miolinho. Na verdade, eu teria que subtrair a interseção dos três conjuntos para ficar só com aquela parte cinza. Então, essa afirmativa está errada também. Então, você pode fazer um desenho do lado, fazendo parte por parte e para tomar a decisão. Lembrar que o símbolo para baixo, então, em teoria dos conjuntos, símbolo para baixo, interseção, símbolo para cima, união. E quando a gente está falando de lógica proposicional, que eu também já gravei vídeos aqui no canal, esse símbolo é o do E, ou da conjunção, e esse símbolo aqui é o ou da disjunção. Ele tem uma lógica parecida com a interseção e com a união. Mas, voltando para a questão, essa questão está errada, porque consideraria esse miolinho branco aqui, ó. Isso aqui bastante gente errou. Vamos para a próxima questão. A figura C apresenta em destaque o conjunto de todos os participantes que não têm ascendência baiana ou mineira. Beleza, vamos lá aqui. Figura C, todos os participantes que não têm ascendência baiana ou mineira. Então tá certo. Eles podem ter nenhuma das três ascendências, que é essa parte do que não está em nenhum dos três quadrados, ou podem ter ascendência somente paulista. Então, para mim, tá certo. Não há o que se discutir aqui. Beleza. Dá medo de marcar, né? Às vezes de errar alguma bobeira. Próxima questão. Uma equipe com 8 funcionários ficou responsável por catalogar e armazenar os processos de uma prefeitura. Essa equipe tem a capacidade de catalogar 27 processos em 4 dias úteis, trabalhando 6 horas por dia. Todos os funcionários têm a mesma capacidade de trabalho. Com base nessas informações, julgue o item seguinte. Se trabalhasse 8 horas por dia, a equipe seria capaz de catalogar mais de 35 processos em 4 dias úteis. Então aqui a gente tem uma questão de regra de 3 composta, que pode confundir bastante. Vamos lá. Regra de 3 simples é mais tranquila. A composta, vamos ver, né? Então, vamos lá. Eu sei que 8 funcionários, ficou grande essa caneta aqui, 8 funcionários conseguem catalogar 27 processos em 4 dias úteis. E ele quer saber, trabalhando 6 horas por dia. Ele quer saber se essa equipe trabalhasse 8 horas por dia, seria capaz de catalogar mais de 35 processos em 4 dias úteis. Então, ele quer manter a quantidade de dias úteis. Ele quer saber a quantidade de processos. E é a mesma equipe. Todos os funcionários têm a mesma capacidade de trabalho.
27 processos em 4 dias úteis. É a mesma quantidade, então a regra de 3 simples. Eu achei que já fosse complexo, que ia colocar uma variável a mais. Então ele quer saber. Aqui vai manter igual. Aqui mantém igual também, 4 dias úteis, né? Então eu só quero saber se essa equipe, nesses 4 dias, faz 27 processos em 6 horas, trabalhando 6 horas por dia, então trabalhando 8 horas por dia, elas conseguem fazer mais de 35? Vamos ver. Então aqui, só a regra de 3, né? Então, o nosso ponto de interrogação é o x, né? X sobre 27 é igual a... Trabalhou mais. 8 sobre 6. Aí a gente passa o 27 multiplicando, aqui a gente já pode simplificar, né? 4 terços, simplificar ajuda bastante, a gente não tem que fazer conta, né? Então, para não ter que fazer uma divisão por 6 e tudo mais, e aqui eu posso simplificar de novo. 27 com 3, com 9. 9 vezes 4 passa multiplicando, então x, 36 processos. Então essa equipe, mesmo mantendo a equipe, mantendo a quantidade de dias úteis, ela é capaz de catalogar 36 processos, que é mais que 35. Então tá certo. Beleza. Se vocês ficarem com dúvida, se eu passei muito rápido por algum ponto, não deixa de deixar nos comentários, porque às vezes é algo que já está mais automático para mim, às vezes regra de simplificar, de montar a regra de 3 que eu acabei pulando algumas etapas, porque eu estou pensando assim, na prova eu vou ter esse espacinho para resolver a questão, tem que resolver rápido, mas aqui no canal, enfim, eu estou à disposição para ajudar no que for necessário. Mas beleza, então tá certo. Essa equipe seria capaz de catalogar 36, que mais 35. Vamos para a próxima. Talvez agora chegue a regra de 3 composta. Se a equipe tivesse 10 funcionários, seria possível catalogar mais de 32 processos, trabalhando 6 horas por dia durante 4 dias úteis. Não, continua a regra de 3 simples, porque agora ele manteve a quantidade de horas por dia, manteve os 4 dias úteis. Então ele só mudou a quantidade de funcionários e está perguntando se seria capaz de catalogar mais de 32 processos. Então, a gente tem 8 funcionários, são capazes de catalogar 27 processos. E eu quero saber se 10 funcionários seriam capazes de catalogar tantos processos. E se essa quantidade é superior a 32. Então, de novo, regra de 3, x sobre 27. Eu deixo x em cima para ficar mais fácil na conta, para não ter que inverter duas vezes. Mas pode ser 27 sobre x, mas depois lembra de passar do lado certo da equação. 27, x sobre 27 é igual a 10 sobre 8. Porque quanto mais funcionário, mais processo consegue resolver. Aqui de novo dá para simplificar, né? Então a gente tem 5 quartos. Nessa daqui não tem mais como simplificar depois, então a gente vai ter que fazer uma continha de divisão. 27 vezes 5, quanto que é? Dá para fazer de cabeça, né? Mas vamos fazer aqui com calma para não errar, que esse é o ponto. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 2, 10, 135. E esse 135 eu ainda vou ter que dividir por 4. Então, dividindo por 4, 13 dividido por 4, 3 dá 12, sobra 1. Desce o 5, 15 dividido por 4 dá 3 de novo, né? 3, 14, 15, sobra 3. 0, já deu 33 alguma coisa. Posso parar por aqui e marcar que tá certo. Mas só para a gente terminar a conta aqui rapidinho, 30 dividido por 4 a gente tem 7, né? 7 vezes 4, 28, se eu não me engano. E põe o 0, 20 dividido por 4, 5. Então essa equipe seria capaz de catalogar quase 34 processos. Então 33 processos 75 é superior a 32 e está certo. Isso aí. Vamos para a próxima. Mesmo enunciado, aumentando a equipe para 12 funcionários, seria possível catalogar os 27 processos em menos de 2 dias, trabalhando 6 horas por dia. Então, vamos lá. Aqui a gente tem
8 funcionários conseguem fazer 27 processos. Agora ele quer mudar só a quantidade de dias. Trabalha 6 horas por dia, trabalha 6 horas por dia. Mesma quantidade de processos. Eu quero saber se eu aumentar o número de funcionários, em quanto tempo eu vou fazer, se antes eu fazia em 4 dias úteis. Ficando sem graça essas questões, né? Depois eu vou pular as questões de prefeitura para a gente ter mais conteúdo para falar. X sobre 4, 12 sobre 8. Aqui a gente pode simplificar. 4 com 8, 1, 2. Então, x... essa daqui é interessante. Boa, boa, boa. Já estava pensando. Se eu aumentar o número de funcionários, eu vou diminuir a quantidade de dias úteis. E aqui, se eu não inverter a minha equação, eu vou chegar num número superior, o que não faz sentido eu gastar mais dias se eu tenho mais funcionários. Então, aqui na minha equação, quase que eu erro. Aqui na minha equação eu tenho que inverter. Então, aqui, x sobre 4 são grandezas inversamente proporcionais, a gente inverte o lado da equação. Então, x sobre 4, ao invés de fazer 12 sobre 8, vou fazer 8 sobre 12. Porque se eu aumento o número de funcionários, eu diminuo a quantidade de dias úteis. Agora sim. Então, 4 por 12 agora eu simplifico. 8 por 3. Só que, aí aqui a gente tem outra coisa. 8 dividido por 3 dá maior do que 2. Se for 6 sobre 3 dá 2. 9 sobre 3 dá 3. Então é um número entre 2 e 3 dias eu consigo catalogar os 27 processos. Ok? Então essa afirmativa está errada. Não vou fazer a divisão. Acho que vai dar 2,67, alguma coisa assim. Então essa afirmativa está errada. Cuidado quando as grandezas são inversamente proporcionais. Ó, já estava pulando. A gente podia chegar numa conclusão errada. Vamos pular um pouco essas questões aqui. Vamos pegar umas questões mais interessantes. Administrador. Sei lá, vamos ver essa daqui. Companhia de esgotos, cargo de administrador. O volume de água veio a ser distribuído para a cidade de João Pessoa, Campina Grande e Patos é proporcional à população de cada cidade. Nesse caso, se a população de Campina Grande for metade da população de João Pessoa e a população de Patos for 4 vezes menor que a população de Campina Grande, então o volume de água que deverá ser destinado à cidade de Campina Grande será de... Então vamos lá. Eu sei... Eu tenho Campina Grande. De novo, essa caneta ficar aumentando aqui. Ficar o G gigante. Então vamos apagar direito e fazer. Então a gente tem Campina Grande, João Pessoa e Patos. Campina Grande é metade da de João Pessoa. Então, população, se eu chamar essa de X, essa daqui vai ser X sobre 2. E essa daqui vai ser 4 vezes menor que a população de Campina Grande. Então é x sobre 2 dividido por 4. Então essa daqui seria x sobre 8. Beleza. Eu poderia também escrever de outra forma, né? Então eu posso dizer que se eu multiplicar tudo aqui por 8 para não ter nenhuma divisão, essa daqui vai ser 4x, essa vai ser 8x e essa x. Ok? Então, só voltando para ficar um pouco mais claro. A população de Campina Grande é metade do que a de João Pessoa. Então, se a de João Pessoa é x, a de Campina Grande é x sobre 2. E a de Patos é 4 vezes menor que a de Campina Grande. Então, é x sobre 2 dividido por 4. 2 vezes 4, 8. Então, é x sobre 8. Mas eu não gosto de divisão, prefiro trabalhar com números inteiros. Então, eu multipliquei tudo por 8. 8 dividido por 2, 4. 8 vezes 1, 8. 8 dividido por 8, 1. Para ficar mais fácil. Então, eu sei que 4x mais 8x mais x é o meu volume total. Então, o meu volume total, 8x mais 4x mais x, é 13x. É o meu volume total. X é V sobre 13,
que é o meu volume aqui de água a ser distribuído. Ele está perguntando, então, o volume de água que deve ser destinado à cidade de Campina Grande será de, então, é 4, se o x é V sobre 13, V sobre 13, ok? Eu preciso ver a proporção de água em relação ao volume V que eu vou distribuir entre as populações. Mais ou menos assim que eu resolvo essa questão. Essa eu sei que as pessoas geralmente confundem mais, eu imagino que deve ter bastante erro, mas a resposta é a D. 59% acertou. Beleza, vamos para mais uma. Vamos continuar pulando aqui. Auditor é legal. Agora vai. De auditor geralmente tendem a ser mais difíceis. Começa aqui, né, na 36. Então vamos lá. Na situação relacionada a taxa de juros, porcentagens, capitalização simples e composta e rendas uniformes. Um músico comprou 2 anos atrás um instrumento musical no valor de 5 mil. Esse instrumento, hoje difícil de se encontrar para comprar, acabou valorizando, sendo seu valor 30% superior ao de 2 anos atrás. Nessa situação, se esse músico vender o instrumento 12% mais barato que o valor atual, ele irá vendê-lo por um valor superior a 5.800. Então aqui ela tem bastante informação, isso daqui tem potencial para eu errar. O músico comprou 2 anos atrás um instrumento por 5 mil. Então, menos 2 anos valia 5 mil. Só que aí, hoje, ele valorizou. Hoje ele vale 30% a mais. Quanto é 30% a mais de 5 mil? Eu gosto de pensar 10% é fácil, né? Então 10% a gente tira só um zero. 10% de 5 mil é 500, ok? 10% é 500, então 30% é 1.500. 500 vezes 3. Então 5 mil valorizando 30% seria 6.500, ok? Isso daqui é valorizando 30%. Nessa situação, se o músico vender um instrumento 12% mais barato que o valor atual, então ele é 12% mais barato que esse valor, ele irá vendê-lo por um valor superior, aí eu quero saber se esse valor é superior a 5.800. E aí, também eu posso fazer a continha vezes 0,12. Vamos fazer, né? Já estamos aqui. Vezes 0,12. E a gente já descobre. 2 vezes 0, 0, 0. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 6, 12, 13. Né? E aqui, 6.500 vezes 1. 0, 0, 0, 8, 7. Então, 12% é 780. Então, se ele vendeu por 12% mais barato, é 6.500 menos 780. Quanto que é 6.500 menos 780? 4, 1, 9, 1. Já fiz cagada aqui, né? Eu ia fazer com calma, geralmente faço essas contas de cabeça. Vamos de novo. 6.500 menos 780. 0 sobre 0 é 0. Não precisa puxar do outro lado. Agora esse daqui eu preciso. 10 menos 8 dá 2. Aqui eu corto, né? Para emprestar 1. 14 menos 7, 7. 5.720. Então ele vendeu por 5.720. Esse valor é inferior a 5.800. Está errado. Beleza? Então faz com calma, vai frase por frase, vendo as informações até chegar na informação que você precisa. Isso daqui está errado. Beleza, vamos para a próxima. Uma empresa deseja realizar um investimento em 3 fundos, A, B e C. O fundo A rende 5% ao ano, o B 8% ao ano e o C 12% ao ano. A empresa tem 120 mil de capital para investir e decidiu distribuir essa quantia entre os 3 fundos de forma proporcional
aos rendimentos de cada um. Isso daqui vai ser bem parecido com aquela lá do volume de Campina Grande, eu imagino. Campina Grande, João Pessoa e Patos. Tarará. Então, 120 mil vai ser proporcional aos rendimentos de cada um. Então, se o fundo A rende 5% ao ano, o B rende 8% ao ano e o C 12% ao ano, a gente vai dar mais, vai pôr mais dinheiro no C, menos no B e menos no A. O A, então, suponhamos se a gente coloca 5x, no B 8x e no C 12x. Somando tudo, eu tenho que dar os 120 mil do capital para investir. Então, soma isso daqui, vai dar os 120 mil. 8x mais 12x, 20x. 20x mais 5x, 25x é igual a 120 mil. Então, quanto que vale x? Aqui, dá um macete, eu vou multiplicar por 4 para também ter que fazer a divisão. Se eu multiplicar por 4, 25 vezes 4 é 100, né? Então, 100x e 120 vezes 4, já consigo fazer de cabeça, que é 480 mil. E aí, corto 0, corto 0, corto 0, corto 0. Então, x é 4.800. E quanto que é o fundo B vai receber? Vai receber 8x. Só multiplicar por 8. 8 vezes 0, 0. 0. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 4, 32. Mais 6, 38. 38.400. Tem alternativa D. Fechou. Beleza? Ficando cansado já. Será que a gente tem mais uma de lógica, talvez? Vamos lá. Vamos pegar uma de certo e errado. Eu queria fazer de certo e errado, mas tudo bem, né? Vou jogar numa página aleatória. Boa, boa, boa. De média, mediana, quartil, essa é legal também, um assunto diferente. Considerando que y seja uma variável que representa o número diário de erros registrados em certo sistema gerencial e que o conjunto de dados 1, 1, 4, 5, 5, 5, 14 representa os registros dessa variável em 7 diferentes dias, julgue o item a seguir. A média, mediana e o terceiro quartil dos dados em tela são iguais a 5. Então, vamos lá. Mediana é o mais fácil. Se os dados já estão ordenados, qual que é a mediana? Deixa eu apagar aqui da questão anterior. A mediana dos dados é o valor que está na posição central. Se são 7 dados, a posição central é o quarto valor. Tem 3 dados para cá, 3 dados para cá, ok? Essa daqui é a mediana, também conhecido como segundo quartil. Então, mediana é 5. E o terceiro quartil? O terceiro quartil, ele vai separar 75% dos dados. Agora eu fiquei na dúvida. Mas vamos calcular a média. Às vezes confundo primeiro e terceiro quartil. Então, essa aqui, vamos lá. 4 mais 1, 5, né? Então a gente tem 5, 10, 15, 20 e mais 15 aqui, 35. Então, para calcular a média, né, a gente soma todos os valores e divide pela quantidade de dias. Então, a média é 35, 35 sobre 7, que é 5 também. 35 sobre 7 é 5. E agora aqui a gente chega no terceiro quartil. Será que o terceiro quartil é 5 ou é mais que 5? Eu preciso... O terceiro quartil é o que divide 75% dos dados. Onde que estão 75% dos meus dados? Metade dos meus dados, 75%. Agora eu fiquei na dúvida. Porque eu tô achando que o terceiro quartil, na verdade, ele não é esse valor daqui. Ele é... Eu tenho que somar e dividir por 2.
Ou será que eu somo aqui? Só fazer uma conta boba do que é 75% de 7. Ou 25% de 7. Só para eu me localizar, já que eu não resolvi essas questões antes. 14, 12, não, 14, 15, 16, 17. 1,75. Eu acho, na verdade, que o terceiro quartil, ele, na verdade, ele é alguma coisa entre 5 e 14. Não, esse daqui é esse. Esse é o 50%. E esse daqui é o 100%. Não, tá certo, tá certo. Já tô viajando. Tá. Acho que eu lembrei. Esse aqui é bom, preciso revisar essa parte. Se esse daqui é o meu 50% e o 14 é o meu 100%, que é o meu máximo, a metade, ó, 5, 5, 5, 14, a metade está entre esses dois valores. Então, o meu quartil, terceiro quartil, né, o quartil 3, vai ser 5 mais 5 dividido por 2, que dá 5. É isso que eu tava na dúvida, onde que tava o quartil 3. E o quartil 1, mesma coisa. O quartil 1 não vai ser 5 no caso, né? Mas o quartil 1 vai estar aqui no meio. O quartil 1 vai ser 2,5, que é 1 mais 4 dividido por 2. Esse daqui é o quartil 1. Então, essa daqui está certa. Isso, boa. Revisar, né? Será que a gente pega mais alguma disso? Ó, esse aqui que apareceu um número ao cubo pode ser legal, pode ser difícil. Petrobras mais técnico júnior. Geralmente é nível médio? Não sei. Ou um grupo de estagiários do setor de atendimento ao público de uma empresa deve ser avaliado em relação ao tempo de duração do atendimento. Um estagiário é considerado eficiente quando todos os seus atendimentos duram no máximo 9 minutos. Todas as pessoas que procuram esse setor buscam a solução de um mesmo tipo de problema, demandando assim o mesmo tempo aproximado. Se os tempos dos atendimentos do estagiário forem sempre inferiores a 0,5 elevado a 3 horas, então esse estagiário será considerado eficiente. Então, ele basicamente quer uma conversão de unidades. Ele quer comparar se 9 minutos e 0,5 hora ao cubo, qual que é a relação entre esses valores. Então, a gente pode converter 0,5 elevado ao cubo hora em minutos para ver se ele é eficiente ou não. 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Elevado ao cubo é a mesma coisa que 1 ao cubo, que é 1. 2 ao cubo é 8. 1 sobre 8, hora. E hora, 1 hora são quantos minutos? 1 hora são 60 minutos. Então, 1 sobre 8 vezes 60 minutos, se eu for converter para minutos. E aqui eu posso simplificar. 60 dividido por 8, simplifico. Opa, dá 30 sobre 4, ou 15 sobre 2, ou 7,5. 7 minutos e meio. Então, todos os atendimentos estagiários foram sempre menores a 7 minutos e meio. 7 minutos e meio é menor do que 9 minutos. Então, ele é considerado eficiente. Está certo. Aqui é conversão de unidades. Beleza. Mais uma na última. Probabilidade. Boa. Um colegiado de 10 membros responsável por dirimir conflitos de qualquer natureza será dividido em 2 turmas de 5 membros cada. Deixa eu apagar as minhas anotações. Então, eu vou dividir em 2 turmas de 5 membros cada, ambas com igual autoridade para dirimir situações de conflito. Nenhum membro pode participar das 2 turmas e todos os membros têm igual função
em cada turma. Sabe-se dos 10 membros, André e Alex têm entre si inimizade notória, notória, enquanto Luiz e Cristiano têm amizade íntima. Se uma situação de conflito for distribuída aleatoriamente entre as turmas, a probabilidade do conflito vir a ser dirimido pela turma que Luísa participe será de 10%. Acho que sim. São duas turmas. Não. Não, 50%. Calma. Luísa vai estar em uma das turmas. Só tem duas turmas. Então, vou distribuir aleatoriamente entre as duas turmas. A probabilidade é de 1/2. Igual a autoridade. Errado. Não, a probabilidade é 50%. Isso daqui eu não sei nem fazer conta para explicar. Isso aí. Será que tem mais alguma coisa legal dessa questão? Aqui, ó, contagem. Há mais de 50 maneiras distintas de se distribuírem os 10 membros entre as duas turmas, de modo que Luiz e Cristiano estejam ambos em uma mesma turma. Agora que eu vou errar, porque eu adoro errar a questão de contagem. Então, vamos lá. Quantas maneiras eu tenho de distribuir os 10 membros entre as duas turmas, de modo que Luiz e Cristiano estejam ambos em uma mesma turma? Então, se eu tenho Luísa e Cristiano, eu vou ter o resto das outras pessoas. E essa partezinha que ele nem usou para essas questões, talvez ele use nas próximas, né, para fazer que e quantos para o André e para o Alex ficarem em turmas diferentes, né? Mas eu posso considerar, tem um macetezinho, se eu quero deixar os dois na mesma turma, então eu vou considerar eles uma pessoa só. Então, é como se eu tivesse. Eu tenho 10 membros, né? Então é como se eu tivesse a combinação de 9 membros para 4 posições, mais a combinação dos 5 membros que sobraram para 5 posições. Acho que é isso. Eu faria assim, depois eu vou ver a resolução para não passar a informação errada para vocês. Porque na que a Luísa e o Cristiano tiverem, como eu estou considerando duas pessoas numa vaga só, eu vou ter que pegar todas as 9 pessoas e. Só que aí eu estou considerando que eu já estou colocando eles, né? Nossa, eu odeio essas questões mesmo, né? Vamos ver o total. Vou fazer assim, às vezes eu faço uns quadradinhos. Vou cortar essa parte, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. A combinação de 10 a 5, né? Então, para eu combinar 10 pessoas numa comissão, numa turma, é 10 fatorial dividido por 5 fatorial sobre 5 fatorial. Isso aqui vai dar isso aqui. 3 vezes 2, 6. Que dá 2. Certo? 10 sobre 5 dá 2. Isso aqui é a mesma coisa que 63 vezes 4 possibilidades para fazer uma turma das 5 pessoas. Isso, eu não preciso ver as duas turmas, porque a outra vai ser o que restar. A que restar é outra. Então, eu, em geral, tenho 63 vezes 4. Então, mais ou menos 240, 252, eu acho. Se eu fiz certo de cabeça essa conta. 252 possibilidades para fazer uma turma sem restrição.
Agora ele está falando que tem mais de 50 maneiras se eu quiser que Luiz e Cristiano estejam na mesma turma. E se eu fizer isso que eu falei, né? De juntar os dois num bagulho só, tipo, numa turma só. Então, eu posso fixar Luiz e Cristiano, e aí vai sobrar, na verdade, 8 pessoas. 8 vezes 7 vezes 6, na minha cabeça. 8 vezes 7 vezes 6. Só que ainda posso alternar. Não importa a ordem. Então eu tenho que dividir por 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2. Sei que essa daqui vai ficar confuso, vocês vão me xingar. 2 vezes 3 dá 2. Então 7 vezes 2 vezes 2, 14, 28. 28, só que ainda tem essa combinação aqui. Eu tenho que multiplicar por 4 na minha cabeça. Porque um pode estar aqui, pode estar aqui, ou não. $28. Pra mim é mais. Eu vou chutar certo. Vamos ver logo essa resolução, né? Certo. Pois é, não errei, mas essa vai ser a questão final. Porque na cabeça dele, combinação de 8, 3 a 3. Então ele juntou também na resolução aqui, juntou a Luísa Cristiano e fez a combinação de 8 pessoas nas 3 vagas que sobraram. Eu acho que eu coloquei 4 vagas, né? E eles ocupavam 2 vagas, então foi isso que eu errei. Então eu acabei errando a questão de alguma maneira, apesar de chutando certo. Porque a minha conta deu até mais que 56, no 28 vezes 4, né? E não 28 vezes 2. Mas de toda maneira tem mais de 50 maneiras. Então, para resolver essa questão, de fato a lógica é juntar a Luísa e o Cristiano. E para as outras 3 vagas que sobram, a gente faz a combinação de 8 e 3. Sem precisar multiplicar nada. Interessante. É isso. Bom, voltar para cá. Obrigado por acompanhar o vídeo, né? Esse final acho que dá para pular, ou enfim, compartilhar como você resolve questão de contagem, de probabilidade. Acho que é uma boa dica para mim, né? Então eu posso resolver mais questões, às vezes trazer um vídeo mais estruturado, resolvendo esse tipo de questão, questões que eu acerte de preferência. Espero ter contribuído de alguma maneira para os estudos de vocês. Bons estudos e até o próximo vídeo.